Olá, muito boa noite. Sextou aqui no Visão 360. E o assunto de hoje é o 4º Distrito, uma região de Porto Alegre que ressurgiu, afundou e está ressurgindo novamente. Vocês já vão entender o que significa isso. Sejam muito bem-vindos ao Visão 360 pela Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Muito obrigado por estar conosco. Eu já dei um spoiler, mas agora sim eu vou explicar melhor. Nesta sexta, falaremos sobre uma região de Porto Alegre que foi fortemente atingida pela enchente do ano passado e que tem buscado se reerguer. Estou falando do 4º Distrito. E neste final de semana acontece um baita evento por lá que se chama Festival 4 Poa. Para falar deste evento e mais ainda do 4º Distrito, como estamos neste momento? Estamos porque eu gosto muito daquela região, costumo frequentar, imagino que você que já frequentou saiba que é um local que tem uma efervescência cultural muito forte e até por isso essa programação que a gente vai falar agora. E estamos recebendo hoje aqui nos estúdios o Johnny Hicks, idealizador do festival, e o Caio De Sante, proprietário do For Beer. Sejam muito bem-vindos, boa noite. Boa noite. Vamos falar então sobre a situação do 4º Distrito, como está e, é claro, a festa, né? Tudo pronto para a festa ou não? Tudo certo. Nos últimos preparativos. Estava no camarim trocando figurinha aqui já. Quando tem um evento muito grande, sabe como é que é, né? Só está pronto mesmo, muitas vezes depois que começa. É assim que funciona. Bom, mas antes disso, vamos aos destaques do dia. Momento 360. O Brasil não tem registros que relacionem o uso de paracetamol durante a gravidez com casos de autismo. É o que afirmou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou a existência de ligação entre o uso de analgésico na gravidez e o transtorno do espectro autista. O caso ganhou repercussão aqui no Brasil, sobretudo entre mães de crianças com diagnóstico de autismo. Para tranquilizar a população, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, publicou nas redes sociais um recado sobre a falta de comprovação científica, onde afirma que não há relação entre o paracetamol e o Tilenol com o autismo. Próximo assunto, de acordo com o censo escolar de 2024, analisado pela Unicef, 4.200.000 estudantes estão 2 anos ou mais atrasados na escola aqui no Brasil. Sim, é um dado preocupante. Eles representam 12,5% de todas as matrículas. Apesar de ainda representarem uma importante parcela, os dados mostram que ao longo dos anos a distorção da relação idade-série vem diminuindo. Em 2023, o índice era de 13,4% de atraso escolar. Apesar da melhoria geral, o país ainda tem desafios, no enfrentamento deste problema. A Unicef aponta desigualdades, principalmente quando se leva em consideração a raça, cor e gênero dos estudantes. E o valor da produção florestal atingiu no ano passado o recorde de 44 bilhões e 300 milhões de reais, alta de 16,7%, e produção em 4.921 municípios do Brasil. O valor da produção da silvicultura continua superando o da extração vegetal, que ocorre desde o ano de 1998. Ela mantém a trajetória de crescimento dos últimos anos, ao atingir o valor, preste atenção, de 37 bilhões de reais.
É até difícil de mensurar, mas tudo isso sai das nossas riquezas naturais. A extração vegetal subiu 13% em relação ao ano anterior, quando havia variado um pouco mais de 0,3%, né? A pesquisa explica que entre os produtos madeireiros da silvicultura, houve registro de crescimento na produção em todos os grupos, sendo mais acentuado na madeira destinada à fabricação de papel e celulose, aumentou 28%. O valor da produção da madeira in natura, madeira em tora, né, para outras finalidades, cresceu 18%, e do carvão vegetal, 6,3%. Tudo isso, eu repito, extraído das nossas riquezas, onde há muito valor agregado, sim, onde há muito valor a ser conquistado, mas há muito respeito também a ser definido, porque são nossas riquezas minerais, naturais e que muitas vezes não são repostas na mesma velocidade, né? Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando então da região do 4º Distrito aqui na capital e uma grande festa que acontece nesse final de semana. Mas será que tudo é festa, hein? Já voltamos. Ei, coisa boa, uma sexta-feira, hein? No nosso sextou tem festa. Sim, tem uma grande celebração no 4º Distrito, uma região tradicional aqui em Porto Alegre, pelo menos nos últimos tempos, de fomentar esse tipo de atividade, mas que sofreu muito com a enchente. A gente vai falar destes aspectos com os nossos convidados. Vamos reforçar aqui o Johnny Hicks, idealizador do festival Quarto Poa, e o Caio Desante, que é proprietário da For Beer, que é uma empresa, né, cervejeira, logicamente, faz cerveja, e eu garanto que é boa, tá? Não sou lá um grande consumidor, mas o pouco que eu consumo, eu sei do que é bom ou não. Mas, enfim, o que é bom é festa. E esta celebração, digamos assim, o que é exatamente o Festival Quarto Poa? Meu amigo Johnny Hicks. Prazer falar contigo, Glauco. Então, falar um pouquinho sobre o festival. O festival, ele é uma união dos bares da região, dos empreendedores, dos artistas também, para fazer justamente, tu falou sobre coisas difíceis, né? Fazer esse relançamento da região. A gente está indo para a 3ª edição. Então, a gente vinha conversando, né, nesse processo de produzir esse evento, como tem semelhanças com a 1ª edição, que aconteceu logo, né, em 2021, em novembro de 2021, no finalzinho da pandemia. Na verdade, um pouco antes do festival da 1ª edição, fecharam os negócios, na verdade, abriram os negócios e logo depois da 1ª edição fecharam de novo. Então, agora a gente também está passando por um momento de relançar a região, de se unir, né, unir forças para fazer uma comunicação que tenha o potencial de engajar a comunidade para ir curtir um dia legal. Os bares se unem não só para fazer essa comunicação, mas também a gente procura fazer uma grande, um grande line-up de atrações, vamos chamar assim, um grande número de atrações, para também mostrar que há um dia diferente, há um dia que está todo mundo se mexendo para fazer ele ser especial e ser diferente. Essa ideia de clima de festival mesmo. Então, dando o serviço mais especificamente, a gente vai ter 7 palcos principais, a gente tem um ingresso... 7 palcos? Exatamente. A gente falava hoje mais cedo. Isso não tinha nas edições anteriores, todo esse número? Tinha. Sempre teve 7 ou 8 palcos, né? As duas outras edições tiveram 8 palcos, agora a gente está fazendo 7 mais um bônus, que é o Jardim São Geraldo, que é um bar que também sofreu muito e que, enfim, a gente quis prestigiar eles entregando um show. Mas a ideia é que as pessoas compram um ingresso, elas fazem o credenciamento, ganham uma pulseirinha e elas têm no domingo, né, do meio-dia até a meia-noite, atrações espalhadas por todos os principais bares ali do 4º Distrito, tudo acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, uma curadoria pensada para todos os gêneros musicais, então vai ter rock, vai ter pagode, vai ter sertanejo, vai ter jazz, enfim,
Então, as pessoas vão criando os seus próprios, né, caminhos, vamos dizer assim, dentro dessa programação. E nesse inteirinho, entre os bares, a gente coloca algumas feiras de ruas e algumas surpresas aí para também ocupar essas ruas e vibrar, fazer elas, torná-las vibrantes, né, para a comunidade, enfim, para a gente estar ali curtindo. Para quem não conhece tanto aquela região e quem nos acompanha, inclusive fora aqui de Porto Alegre, né, é uma extensa área física. São quantas quadras? Então, o quarto distrito ele é enorme, né? São 5, 6 bares, na verdade até são 6 bares. Bairros. Hã? 6 bairros. Bairros, perdão, falei bares. Bairros. É que ele está tão com esse negócio de bares. Com o Caio aqui do lado falando bar. São então 6 bairros. Mas a gente concentra principalmente no que ficou conhecido um pouco antes das enchentes como o quadrilátero ali do entretenimento, que pega do Forbir, que é ali na Polônia. Dessa vez a gente vai trazer um pouquinho mais, a gente vai até o Instituto Caldeira e o Alcabar, que fica na Travessa São José, né, que é ali pertinho do DC Navegantes. Então é lá perto da Estação Farrapos. Lá vai ser um palco. Aí a gente chega na Polônia, no Forbir. A gente continua vindo em direção ao centro e a gente vai chegar na Moura de Azevedo, que daí vão ter 3 palcos, que é o Largo da Chosen, o Jardim São Geraldo e o Patrimônio. Aí na Conselheiro Travassos, que bom que eu sei o mapa de cor, né? Mas na Conselheiro Travassos... Eu estou tentando me localizar aqui, mas algumas coisas eu lembro. Aqui quando eu faço esse desenho, a gente está entre a Voluntários da Pátria e a Farrapos, né? Então aqui a gente vai ter o nosso Tap Room e aí na Álvaro Chaves, sim, termina, né, essa extensão, que é onde tem o Fuga Bar e o Cortex. Então, da Álvaro Chaves até a Travessa São José, e aí ali no meio tem algumas ruazinhas, tem a Polônia, tem a Moura de Azevedo, são as principais, assim, para o pessoal se localizar. E aí eu acho que é legal já dar esse serviço que a gente vai disponibilizar através da Planalto, que é uma parceira nossa. Eles estão disponibilizando um ônibus para ajudar as pessoas a fazerem esse translado. Então, eu estou lá no Fuga, mas eu quero ver um show no Alcabar. Vai ter um ônibus circulando o dia inteiro, levando as pessoas que estão participando do festival para facilitar esse deslocamento. Como se fosse um transfer só para... Exatamente, só internamente. Eles passam o dia todo fazendo essa volta. Cara. Muito, muito interessante. Caio, é claro que o bar está inserido nisso aí, mas você, como empresário, né, proprietário dessa empresa, viu também esse processo todo. Como é que se insere o Forbir nisso? Bom, o Forbir, a gente está praticamente há 10 anos ali. Nós fomos o primeiro bar a se instalar nessa região, né? Então, depois, ao longo dos anos, os outros bares e outras cervejarias foram se estabelecendo ao redor, né? A gente sempre viu o Quarto Distrito como um local estratégico de Porto Alegre, assim, né, que tem uma localização excelente, né? Em 10 minutos tu tá do centro, do Moinhos de Vento, da Auxiliadora, muito fácil de chegar. O próprio aeroporto, né? O aeroporto também. Inclusive, a gente está a uma quadra do Transurb também, então, grande Porto Alegre pode ir de Transurb e vir para o festival, né? Muito fácil, Estação São Pedro ali. Então, a gente sempre viu esse potencial e as áreas, né? Que é uma área que foi abandonada pelas indústrias, né? Então, tem áreas muito grandes. Então, é ótimo para bares, para esse tipo de entretenimento. E o interessante é que cada bar pegou o seu imóvel ali e manteve as características antigas do imóvel. Isso é muito legal. Né? Então, acho que não tem bar ali que é comum assim, no resto da cidade, que a pessoa chega, destrói tudo e faz uma coisa toda novinha e tal. A característica do Quarto Distrito é justamente valorizar aquela região, a história que tinha lá, né? Então, em cada bar tu tem uma experiência diferente, um ambiente diferente, né? E também, como o Johnny falou, essa mistura de estilos também, cada bar tem seu estilo, daí os estilos musicais, então são públicos diversos mesmo. Eu não sei se acontece com todo mundo, mas eu, quando entro num lugar desses, porque, como disse o Caio, as características são preservadas, eu fico olhando, imaginando como é que era isso, o que tinha, o que os caras produziam. O Quarto Distrito e esses bairros aí, para quem não conhece, era uma região que concentrava muitas indústrias, né? E por isso, até na abertura do programa, eu falei, né? Ressurgiu, afundou e está ressurgindo de novo. Por quê? Porque as indústrias foram embora e ressurgiu o bairro como essa alternativa cultural, de entretenimento. Só que daí veio a enchente. E agora, pós-enchente, também é um ressurgimento. Eu estou vendo a camiseta do Caio, né?
Se você reconstruir, eles virão. eles virão. O que isso aqui quer dizer? A gente tem, no For Beer lá, a gente tem um neon, né, que é inspirado num filme, O Campo dos Sonhos, que é, se você construir, eles virão. Né? Porque na época a gente chegou lá, não tinha ninguém, só tinha a gente, assim, e a gente, vamos colocar alguma frase inspiradora, alguma coisa, né? Daí a gente sempre achou, não, se a gente fizer um negócio legal aqui, as pessoas vão vir, né? E foi o que aconteceu com o Quarto Distrito, né? Todo mundo foi abrindo outros bares e tal, e as pessoas começaram a refrequentar ali o Quarto Distrito. E agora, depois da enchente, a gente fez essa campanha aqui, que é, se você reconstruir, eles virão, né? Então, que a gente está nessa fase da reconstrução do Quarto Distrito, mas já faz mais de ano que aconteceu a enchente, né? Hoje, a gente que vive lá o dia a dia do Quarto Distrito, ele está melhor do que antes, né? Assim, do que antes da enchente. Do que antes da enchente, porque muita gente foi obrigada a repintar os imóveis, a recuperar depois da enchente. Então, os próprios bares, eles estão mais bonitos do que eram antes, né? Então, teve alguns bares que acabaram saindo com a enchente, Isso que eu ia te mas perguntar. quem ficou lá está com uma estrutura melhor do que antes. E muita gente desistiu ou não? Teve cerca de 30%, 40% dos bares fecharam. Porque aí saíram eu não dali. sei nem se é só específico daquela região. Na cidade teve muita gente que acabou perdendo seus negócios e não conseguiu voltar, né? Tem a questão da linha de crédito, enfim, isso aí daria uma ampla discussão, né? Que as pessoas não conseguiram acesso ao crédito, e o endividamento vai aquela bola de neve, não tem como pegar um empréstimo bancário, vai fechar o estabelecimento. Total. Só que lá, me parece que é a grande nova alternativa, não sei se vocês concordam. Já foi Padre Chagas, né? Tem a região da Nova York, que não tem como expandir mais que aquilo. Então, justamente o Quarto Distrito ainda é o fator diferencial nessa questão de Sem entretenimento. dúvida. Vocês concordam com isso? Eu concordo muito, acho que vou pegar o gancho do que o Caio falou, assim, a questão geográfica ela é muito importante, acho que o Caio não falou sobre uma coisa que é muito importante, que é a proximidade com o rio, que, enfim, em qualquer lugar do mundo seria mais explorado, mais valorizado isso. No Quarto Distrito a gente ainda não consegue fazer muito, porque tem ainda tem ainda uma distância, né? Mas ali, é um cartão postal que está próximo, mas o principal ponto eu acho que tem a ver com a questão dos moradores, né? O Quarto Poa, que é a empresa que produz aí o festival, né? Que é a nossa empresa, a gente participou ativamente do processo de trazer do Moinhos o St. Patrick's Day, que é uma data super né, importante aqui em Porto Alegre, dia de São Patrício e tal. A gente fez isso em 2022, logo depois da primeira edição do festival, a gente fez esse processo junto dos bares, com a prefeitura, enfim, de fazer essa articulação. E por que funcionou tão bem e que hoje já é super consolidado na região? Porque a gente tem um número menor de moradores, né, eles são mais espaçados, isso facilita também a questão, né, toda, enfim, de barulho, né, tudo que isso. Que era uma reclamação também lá na Padre Chagas. Que era uma reclamação. Lá acontecia de forma muito espontânea, então não tinha uma organização maior, era assim, as pessoas se juntavam, tinha um ou outro bar que fazia mais organizado, mas de maneira geral juntava ao redor e aí virava uma bagunça, assim, em vários momentos. No Quarto Distrito a gente teve um cuidado, né, junto dos bares, o nosso trabalho é sempre muito articulado com os bares, da gente preparar todo mundo para isso. Tinha limpeza antes do evento, tinha limpeza depois do evento, tinha limpeza durante o evento, tinha banheiro nas ruas, tinha segurança, né? Então a gente procura sempre fazer isso desde o primeiro evento, para que justamente haja uma harmonia com os moradores, com quem está ali, né? Então hoje tu vê, o Quarto Poli tem um @ lá no Instagram, e a gente recebe mensagens do seguinte tipo, uma senhorinha que está vindo, aí o sobrinho ou o neto manda mensagem, olha só, minha avó está vindo, onde eu posso levar ela hoje? A gente tem essa relação porque a gente entra em contato com eles para dizer, olha, sua rua vai estar fechada. Perdão, mas se tu precisar entrar, tu pode se conectar com a gente vai dar um jeito. Então, esse tipo de movimento, né, que obviamente ele não acontece sozinho com o Quarto Poa, os bares são super protagonistas para a gente conseguir fazer isso funcionar, esse tipo de coisa torna o bairro ainda mais atrativo, porque a comunidade local vê com valorização essa ocupação. Né? É a empatia. E tem a ver também com a questão de segurança, né, onde tu tem a rua vazia, que ninguém caminha, gera-se uma insegurança. Mesmo que nada aconteça, então, gera-se uma insegurança. O próprio Quarto Distrito sofreu bastante já com falta de segurança. A cidade se apropriando, as pessoas se apropriando da cidade, melhor dizendo, isso aumenta também a sensação de segurança. Mas especificamente em relação ao evento,
Eu imagino que tem que ser um esquema de segurança bem pensado, né? Porque junta muita gente, há o consumo de álcool, logicamente, tem aqueles que perdem a noção. E como é que vocês fazem isso? É um trabalho feito com segurança privada e em conjunto com a brigada? Como é que fez? A gente faz assim, são um trabalho que a gente faz em várias mãos, tá? A gente tem os bares que tem uma estrutura muito boa, eles estão acostumados a receber. Na verdade, o festival ele acontece no domingo, porque pro calendário dos bares isso é uma data nova, né? Eles já funcionam super bem na sexta, eles já funcionam super bem no sábado. Então, ao invés da gente se apropriar de uma data que eles já têm um faturamento legal, a gente cria uma nova, que é no domingo. Só que aí eles já têm a estrutura para atender todo mundo que entra, então eles aproveitam essa estrutura e a gente vem junto com a prefeitura fazendo tanto o trabalho através da brigada, enfim, do policiamento, vamos dizer assim, público, mas a gente vem com estrutura de segurança privada, principalmente nos espaços onde as pessoas vão caminhar mais. Então, a gente tem o controle das ruas e aí as feiras também servem como isso, é um local que a gente consegue agrupar um número importante de pessoas. Pô, está acontecendo uma feira aqui, as pessoas se agrupam, a gente consegue ter o segurança ali. Quando a gente tem, a gente vai ter também um live painting, que é uma estrutura de 2 metros que vai ser pintada ali ao vivo durante todo o dia. Então, isso é mais um atrativo para a rua. Eu já estou dando vários spoilers, tá? Porque essa comunicação não saiu ainda. Pois é, eu não vi isso aí, pelo menos no material. Não, vai sair no sábado. Mas, assim, eu acho que tudo isso que a gente está falando se resume a um caos que aconteceu no primeiro festival, que eu estava caminhando com o boné, a camiseta de produção e o fonezinho do rádio, e eu estava caminhando e eu vi uma senhorinha de roupão caminhando na rua. E a senhorinha bateu o olho em mim e veio reto, assim. E eu pensei, nossa, ela vai brigar comigo, alguma coisa aconteceu errado. E aí ela falou, meu filho, o que está acontecendo aqui? Eu, é um evento e tal, tem alguém incomodando a senhora, tá tudo certo? E aí ela falou assim, não, é que assim, eu moro aqui há 40 anos, eu nunca vi gente tão bonita, gente jovem, caminhando o dia inteiro. Eu quero entender e eu quero saber como é que faz para isso acontecer todo final de semana. Então, isso assim, é uma brincadeira que tipo, aconteceu e a gente sempre traz isso, porque isso no primeiro, eu me arrepio de contar essa história, foi muito emocionante, assim. E ela falar, nossa, quando vocês estão aqui, a gente encontrou ela depois, enfim, foi trocando ideias, mas quando tem gente na rua, a segurança, eu não preciso de um segurança, eu tenho pessoas ocupando. Praticamente não precisa de segurança. E isso, essa vantagem do festival de ser vários bares ao mesmo tempo, as pessoas realmente circulam de um bar para o outro, né? Elas acabam se apropriando mais daquela região, conhecendo, né? E faz com que elas voltem em outros momentos depois e se sintam seguras também em outros momentos, porque elas sabem que eu já caminhei essas 3 quadras aqui, 4 quadras na outra vez, é super tranquilo, não acontece nada. Vai criando o hábito, vai né? criando o hábito. E eu imagino que estando lá, é da curiosidade humana. Bom, eu estou aqui nesse bar, eu quero saber como é que é o outro, e vai causar essa circulação. Esse foi um penso, assim, a gente desenhou um mapa, porque acontecia muito, principalmente lá em 21, quando a gente começou esse processo, que, por exemplo, o Forbir sempre teve lá e sempre foi, né, um ponto de referência. Mas ali perto tinham outros bares que as pessoas não faziam ideia. Tipo, elas pegavam o Uber, desciam no Forbir e, para onde é que eu vou agora? Não sei, acho que eu vou voltar para casa. E aí, a 200 metros, a 300 metros, tinha outros bares. Então, a gente faz, e no festival vocês vão ver isso, a gente vai ter o banner com todo o mapinha e os pontinhos. Isso aqui é bar, isso aqui é bar, algumas paradas de ônibus, isso aqui é feira. Então, isso fomenta também essa curiosidade e, às vezes, sei lá, a pessoa está a meia quadra e não sabia que tinha um bar super legal. Isso também vai ajudar nesse momento de redescobrimento do quarto distrito. O pessoal tá gritando no meu ouvido aqui que vai ter gente que não vem trabalhar na segunda. Não, vai trabalhar sim, senhor. Tá? Não é para exagerar, já é domingo, vamos ressaltar aqui o que disse o Johnny. É no domingo, por quê? Porque já tem as programações normais, rotineiras dos bares, sexta, sábado, são os dias de maior movimento. Domingo acabou surgindo como um dia alternativo e justamente veio a calhar, então, esse evento no domingo aqui no Quarto Distrito. Caio, a enchente deixou marcas de que tipo? Por todo lugar, né? E falando do Eu tenho Forbir, marcas na minha perna da enchente. É mesmo? Né? Por causa das botas, né? Que a gente teve que usar bota, daí no primeiro dia eu nunca tinha usado por tanto tempo uma bota assim, né? Daí eu fui com uma meia baixa, daí cortou a minha canela nas 2 pernas. Tenho uma cicatriz ali nas 2 pernas. Na verdade, na hora ali que tá... Na hora tinha que limpar, passei o dia trabalhando e depois só de noite que eu fui descobrir. Mas assim, ali na região, assim,
o nível da água assim, era 2 metros, né? No nosso bar é um pouquinho mais alto, entrou 1,20 m de água e a gente tem um memorial lá com fotos da enchente, como foi a limpeza e tal, né? Colocou depois placas também, homenageando os voluntários que ajudaram nos resgates ali, né? Então, a gente preservou a memória da enchente, né? Deixou algumas marcas ali, mostrando ali para as pessoas, para todo mundo se lembrar, né? Para que espero que não ocorra novamente, né? Para a gente aprender, isso serve de lição. Quanto tempo fechado? Bom, foram cerca de 30 dias com água, né? Depois mais 40 dias de limpeza. Então, são uns 80 dias fechado. Né? Pensou em algum momento... A fábrica a gente demorou 120 dias para produzir. Né? Em algum momento você pensou em não dar mais? A gente pensou, sim, né? Mas assim, ao mesmo tempo, como a gente tem outras unidades em Porto Alegre, sim, né? Então nós temos 7 unidades em Porto Alegre e a fábrica no quarto distrito. Eu precisava da fábrica para abastecer as outras. Então a gente, não, vamos ter que recuperar para continuar com os outros negócios, né? E para tu mover uma fábrica de um lugar para outro é bem complexo, né? Custa muito dinheiro também, né? Então a gente optou assim, não, vamos continuar aqui, né? A gente acredita que o sistema de contenção das cheias, assim, se ele funcionar a pleno, não vai entrar água, né? Só que a gente teve diversos problemas nessa enchente aí que fez a água entrar e vazar. Mas a gente acredita que a prefeitura está trabalhando agora para solucionar cada um desses pontos para que, se vier um nível de água igual, ela não entre na cidade. Né? Mas, de uma forma geral, assim, vocês estão tranquilos? Tranquilos, nunca tranquilos, né? Mas a gente agora... Eu pergunto isso também. A gente aprende muito assim na enchente, que a gente teve um pouco de tempo assim, vamos nos preparar, porque talvez estoure alguma comporta e tal... Né? E a gente começou a botar tudo para cima, né? A gente botou os equipamentos em cima das mesas, assim, equipamento de som e tal. Só que todas as nossas mesas são de madeira, o palco também é de madeira e daí a gente descobre que a madeira boia muito, mesmo que tenha 1 tonelada em cima da madeira, né? Então, ainda mais com essa altura de água, né? E daí os nossos equipamentos de som que estavam em cima do palco com uns 2 metros e pouco, o palco boiou e derrubou todos os equipamentos dentro da água e daí a gente perdeu os equipamentos, né? E no caso dos voluntários, você mencionou aí, também, no caso da fábrica, teve ajuda nesse sentido? A gente teve muita ajuda dos nossos clientes, né? E na hora da limpeza, né? E um dos nossos clientes, ele trabalhou como voluntário, ele conseguiu um barco com outros amigos e tal, e eles ficaram uns 30 dias ali fazendo resgates na região. E foi através dele também que a gente conseguiu, quando estava tudo alagado, pegar o barco com ele. A gente pegou o barco, olha só, lá na Benjamin Constant, a água estava lá, né? A gente pegou lá no Maranhão com a Benjamin e foi de barco até lá o Fort Beer, que é, sei lá, 20 quadras. Meu Deus. Né? Não, tu imagina a imensidão de água, né? A gente a fala hoje, é. porque pode fazer esse trajeto de carro e pensar, nossa, isso aqui tudo está embaixo da água. Né? E não é só assim embaixo da água, dentro da fábrica 1,20 m, mas fora da fábrica muito mais. É uma coisa... E eu pergunto isso, vocês estão tranquilos, porque eu acho que tem que ter a união. Muitos moradores têm muito medo e não têm essa capacidade de resiliência que tem, de repente, uma fábrica, que tem outras unidades que precisa abastecer, é o caso da Fort Beer, mas que tem ainda uma maleabilidade. Quem tem a casa, de repente, tem a casa, e só. E essas pessoas estão com muito medo. E cobram ainda, logicamente, do poder público, que seria ou deveria ser o maior responsável, né, para que atitudes sejam tomadas ali para não ter mais problemas como aquele. A gente sabe que foi um evento fora da curva, né? Mas o medo é que em novas chuvas aconteça de novo, né?
Eu não sei se vocês, dentro da comunidade, têm a participação de moradores ali, ou só no evento, enfim, mas eles manifestam esse medo ou não? A gente tem alguns grupos, o Caio também faz parte de vários, ali tem grupos, micro-regiões, assim, dentro do Quarto Distrito que se articularam. Já tinha uma certa articulação antes, mas durante as enchentes aumentou, assim, então são grupos de WhatsApp, basicamente, em que são reportadas seguidamente ocorrências, né, quando tem alguma questão de segurança, quando tem alguma questão de, caiu algum fio, buraco no asfalto e tudo mais. Quando divulga uma festa Quando também. divulga uma festa também. Mas é que eu falo, principalmente, tem ali o da Álvaro Chaves, é bem diário, assim, e é morador, não é tanto negócio no local. E aí eles falam muito sobre... É legal porque, assim, há uma articulação também com o poder público. Eu não quero falar uma bobagem, mas eu tenho quase certeza que tem membros da brigada que fazem parte e até fazem reportes, assim, meio direto para aquela comunidade, né? Quando tem alguma ocorrência, eles, obviamente, fazem o processo padrão, mas avisam ali também. Enfim... Então, eu acho que essa questão da união, ela fica visível nesse sentido dentro do espaço do Quarto Distrito, mas a gente falava um pouco antes de entrar aqui no ar, que sobre, assim, o ano das enchentes, ele trouxe vários desafios únicos, assim, mas ele veio junto com uma vontade de fazer diferente, de somar. Só que com o passar do tempo, essa vontade ela vai diminuindo. E aí o festival e esses movimentos que a gente vem fazendo juntos, ele é de novo para fazer esse processo de redescobrimento daquela região. Como o Caio falou, os bares que ficaram estão melhores, né? As ruas estão melhores. A gente falava também sobre o sistema de bombeamento, tem diminuído cada vez mais. De novo, eu não quero falar bobagem, tu me corrige porque tu está ali todo dia. Mas a impressão que eu tenho como circulante, assim, de carro por ali, que realmente diminuiu muito os alagamentos, muito, assim, realmente sensível. A gente sabia que ali na esquina do Fort Beer, por exemplo, quando chovia muito, tinha um bueiro lá que era o primeiro a subir, assim, a água. E eu não vi mais isso acontecer. Tu me corrige de novo se eu estiver errado, mas... Tem melhorado. Melhorou bastante nesse sentido, né? Claro, eu acho que a gente não teve... A gente teve algumas grandes chuvas, né, de lá para cá, mas realmente o impacto não foi mais tão grande, assim, né? Então... Acho que isso é um processo, as coisas não melhoram de repente de uma hora para outra, e nem o poder público tem essa capacidade. A gente já viu que ele não tem capacidade para várias coisas, mas que tem que ser levado em conta esse clamor da população, porque junto com os empresários ganha relevância. E aí fica mais fácil cobrar, inclusive, o poder público, né, para que coisas sejam feitas ali. Bom, vamos para o intervalo? A gente tem que fazer um rápido intervalo e aí a gente volta para a saideira. Ou melhor, para mais um bloco, então, para falar de festa, de celebração, a festa que tem domingo ali no Quarto Distrito. Já voltamos. Visão 360 de volta, e nesta sexta-feira o assunto é o Quarto Distrito, uma região efervescente aqui em Porto Alegre, que sofreu muito com a enchente do ano passado, mas agora, mais uma vez, tem um processo ali de retomada de atividades. E neste domingo tem um evento e tanto, Quarto Poa, reunindo vários bares, né, naquela região. E nós estamos aqui conversando com o Johnny Hicks, que é idealizador deste festival, e com o Caio de Sante, proprietário do Fort Beer, uma empresa daquela região, que inclusive participa deste evento. Em relação às empresas daquele local, vocês sentem que há interesse dessas empresas retomarem aquilo ali, quer dizer, mais empresas virem a ocupar o Quarto Distrito ou não? Com certeza. As empresas têm interesse em ocupar a região, né? Nós somos associados de uma associação da região ali que tem várias empresas, e o grande questionamento que o pessoal faz é assim, qual a segurança que eu vou ter para reinvestir no local, né? A partir do momento que a gente tiver um retorno assim mais satisfatório, que isso não deve ocorrer mais, vai voltar muito investimento ou aumentar os investimentos e tal na região. As pessoas querem, né? Sabe que é um local nobre, que é bom ali, né? Então elas só querem uma garantia assim que não vai mais inundar do jeito que inundou, né? A título de curiosidade, não precisa falar em valores, mas algum tipo de seguro te ajudou lá na empresa ou não? Você tinha algum tipo de seguro? Seguro da enchente, não. Isso, teve que bancar toda a recuperação? Não conheço ninguém que tinha seguro de enchente, assim, né?
A gente teve que se virar para... Porque eventos fazer. parecidos a empresa não tinha passado lá, a sua empresa? Ventavais, né? Então, teve logo em 2016 aquele vendaval forte ali, a gente voou 90 telhas do telhado lá, mas daí tinha o seguro pagou, né? Mas o que a gente mais tem ali é ocasiões temporais, ventavais, assim. Né? Porto Alegre, as regiões, principalmente próximas ao Guaíba, elas estão mais suscetíveis, né? Sim. O Quarto Distrito e eu pergunto pela questão dos alagamentos, que muitas ruas sofriam, eu não posso falar de agora, porque pós-enchente, como vocês já mencionaram, algumas coisas foram feitas, né? O bombeamento foi melhorado, teve hidrojateamento, a gente precisa de um tempo para saber se realmente é eficiente ou não esse processo que ele foi tomado pela prefeitura. Mas eu fiquei impactado porque vocês tiveram que refazer muita coisa, então saiu do próprio bolso mesmo. Saiu do próprio bolso, estamos pagando bastante ainda temos bastante para pagar. Né? Por isso Meu que é importante Deus. um festival desse tipo para reagrupar, todo mundo voltar a frequentar a região. Como é que funciona né? o empreendedorismo? Né? A pessoa tem que dormir sabendo que amanhã tem uma conta para pagar, mas para isso precisa operar, Sim. precisa trabalhar. E aí, como você falou, esse evento é mais uma alternativa, porque pega um dia que teoricamente seria não morto, não posso falar isso aí, mas seria de menor movimento para causar... Total. Tem alguns bares, maior inclusive, impacto. que não abrem no domingo, né? Então, eles fazem exclusivamente para participar do festival. E lá em 2021, quando a gente fez a primeira edição, foi a primeira vez que abriram no domingo. Não sei o Forbir, está há muito tempo lá, mas a maioria dos bares nunca tinha... O Forbir foi a primeira vez no primeiro. Então. E aí o domingo se tornou... Hoje a gente sabe, tem algumas operações ali, eu acho que eu posso falar o Patrimônio, por exemplo, que o domingo hoje é o dia que ele mais fatura. É um dia... Porque tem essa questão do dia, de tu poder aproveitar mais tempo, e aí as pessoas chegam mais cedo. E as pessoas, elas criam um vínculo com estabelecimentos. Olha, vamos lá no estabelecimento tal, que domingo eles ficam abertos. Domingo tem isso aí. Né, uma comida diferente, tem um show que não sei o quê. Isso aí. E aí cria essa identificação, digamos assim, né? Do primeiro evento lá, vocês cresceram muito em termos de participação popular? Muito. A gente estava falando sobre isso, assim. A gente vem acompanhando, né? Porque, na verdade, aconteceu novembro de 21, novembro de 22. Isso aí são imagens lá? Isso são imagens da segunda edição. Tem várias marcas aí que entraram juntos, isso também foi muito legal. Dia abençoado, vai estar sol. Não, e a previsão é essa, né? A previsão é uma chuvinha até às 11 da manhã e depois sol. Até eu apareci no vídeo aí. Tá com o mesmo boneco, claro, curiosamente. Mas, assim, falando sobre adesão popular, né? A gente vem acompanhando, porque 23 não aconteceu, porque a gente ia fazer um movimento. De invés de fazer de novembro, que era o que a gente fazia, a gente levaria para o início do ano. Então, fevereiro ou abril. A gente estava estudando isso. Aí, acabou que em 24 de fevereiro não aconteceu. Aí, chegou abril, a gente estava, tá meio com cara de chuva, enchentes. E aí não teve mais. Então, essa é a terceira edição e a gente está fazendo em setembro, porque a gente achou ali que é um momento legal, assim, logo depois do acampamento Farroupilha, a gente pegar esse momento também para ajudar. E antes da Outubro, é uma data que é importante, os bares estão precisando, a região está precisando, né, desse retorno das pessoas, porque teve uma queda muito grande, o público não voltou 100%. Por mais que os bares estejam melhores, as pessoas ainda não sabem. Elas não voltaram no mesmo volume que elas iam. Então, o festival também tem esse papel. Eu não tinha conhecimento. Você acha que as pessoas não voltaram porque é uma questão econômica? É uma questão de desinformação? Acho que, assim, uma opinião muito pessoal, tá? Tu comentasse aí sobre, eu não sei se as ruas ainda estão alagando. Porque o que acontece? O que sai nas mídias? Quando alaga, quando acontece. E aí ninguém vai lá, tipo, olha esse dia de sol maravilhoso, como não está alagado. Ou olha esse dia de chuva, mas não alagou. Isso mas não aí acontece. Eu faço o contraponto, porque a gente mostra realmente quando está alagado. Aquilo que eu acho que eu comentei fora do ar, né? Quando chove em Porto Alegre, eu já fico assustado. Total. E eu acho que boa parte da população fica, né? O que será Total. que vai acontecer? E quando tem chuva forte, eu vou ser bem sincero, eu procuro nem sair para a rua. Total. Só se houver muita necessidade, porque a gente ficou traumatizado. Sem dúvida. E muita gente acaba fazendo isso também. Né? Sem dúvida. Que tem medo né, de sair na rua num dia de chuva. Assim. É um sentimento geral, assim, né? Mas, assim,
E é isso que o Johnny falou, assim, a notícia boa não vira tanto notícia, né? A ruim é que é a notícia, né? Agora, trocaram a iluminação por LED, asfaltaram a rua, pintaram o escanteiro, fizeram capina, isso não vira notícia, porque isso seria o óbvio, digamos, que devia ser feito, né? Que a cidade devia ser toda cuidada assim. Né? Mas é legal Mas, esses... assim, mas todo mundo que for agora domingo lá vai ver que o quarto distrito está totalmente recuperado, tudo não tem, deve ter gente que acha que tem lixo na rua ainda no quarto distrito, né? Da enchente ainda, né? Como é que é? Mas, Aqueles assim, visitantes que querem nada, saber onde é que bateu a água, eu quero ver a marca da água. Vai ter que pintados procurar. os prédios. Vai ter que procurar para achar, porque vários foram repintados, né? Então, assim, vão lá no domingo, vejam com os próprios olhos lá, né? Visitem todos os bares que tá muito bom, assim. Né? Reforçou tua turma lá para trabalhar domingo ou não? Sim, estamos reforçando. Perguntei pro Johnny, assim, ó, quanto que já vendeu para ver se eu tenho que aumentar a equipe ou não. Ele falou que, ó, já batemos o que foi num outro ano. Agora vai ser mais. Informação, assim, de trás dos bastidores. É normal em eventos, assim, que vende durante muito tempo, que a gente vai tendo uma venda de ingresso, é constante, mas quando chega perto do evento, que é hoje, né, na verdade, de quinta-feira até domingo, as pessoas começam a comprar muito mais. E aí a gente estava acompanhando, a gente faz as projeções dos números, vendo como foi o primeiro ano, como foi o segundo. E hoje, na verdade, ontem, a gente já tinha batido o segundo ano já, que foi maior. Então, assim, a expectativa nossa, se tudo der certo, se a previsão do tempo ajudar, como parece que vai ser um dia de sol, é que a gente dobre o número do segundo para o terceiro. E isso é muito, e aí que eu acho que é legal de trazer... Tá, mas desculpa te interromper, o que é dobrar o número? O que a gente teve no segundo? A gente teve no segundo 3.500 pessoas de ingresso vendido e 6.000 pessoas nas ruas. E agora a expectativa é a gente chegar em quase 6.000 ingressos vendidos e 10.000 pessoas nas ruas. Nossa! Então, a expectativa realmente está muito grande. A gente está com um line-up muito legal. Acho que é importante falar um pouquinho das atrações. Vai ter Mascavo, vai ter Comunidade Ninjitsu, Tonho Croco, Carlinhos Carneiro. E aí eu quero dar um destaque para as atrações não tão conhecidas, que esse é o molho que a gente fala do festival, que vai ter Pietra Kaiber, a Nath Tara, Bibiana Petec, Caçamba Samba, Samba do Filé, enfim, como eu falei, são galera do rock, galera do pop, galera, enfim, de todos os gêneros musicais, e isso foi muito bem recebido pelas pessoas, assim, a percepção do público é, nossa, o festival realmente está grande, está maior, tem nomes mais que eu conheço, as estruturas dos bares estão mais legais, então isso tudo ajuda que essa procura seja cada vez maior. E acho que o último ponto que é legal falar também, perguntou sobre as marcas, né, sobre as empresas, se elas querem também esse tipo de movimento. Esse ano está sendo muito legal, a gente está com o apoio do Intercity Hotéis, que é, enfim, uma rede hoteleira que também está olhando para isso como uma forma de inovar, de trazer... É uma rede que está aqui no quarto distrito. Né? Há 20 anos está ali. Há 20 anos no então, quarto distrito. A própria Planalto está com a gente desde o início, então está de novo reafirmando essa parceria. Então, enfim, a Century, que é uma gráfica que está apoiando super também. A gente está tendo o apoio, a gente conversou com muita gente, porque, como eu falei, foi muito curto o tempo para produzir esse, porque foi uma sorte que o timing bateu e a gente quis fazer, mas a gente já está lançando do ano que vem. E o ano que vem a gente já está com várias empresas da região que entendem que é bom encher as ruas de pessoas, que entendem que é bom fomentar uns negócios como o Forbir, porque isso traz movimento, traz segurança, os funcionários vão estar felizes em estar ali. Então, esse tipo de coisa é uma rede que vai se construindo, se vai somando, né? Então, o festival é muito sobre isso. É toda uma economia que vai sendo movimentada. É um ecossistema, né? que a gente chama, né? Ele vai se realimentando. Total. E a partir do momento... a tal da história, né? O foguete não tem ré. Né? A partir de 6.000, as pessoas vão vendo, dá certo. Né? Então, os mais céticos acabam aderindo. E é legal esse essa é um história processo também, natural. né? A gente fez o primeiro, era uma dúvida, e muito legal que desde o início o Forbir estava junto, né? Que não poderia acontecer o festival Quarto Pô lá em 2021 se o Forbir não estivesse junto, que era um marco daquela região. Então, o Forbir entrou junto, confiou na ideia, abriu num domingo, investiu para estar junto, e a gente vem fazendo isso e vendo esse desdobramento de pessoas. Cada vez mais as pessoas têm ido mais para o Quarto Distrito, óbvio por causa de outros eventos também, mas essa soma ela vai gerando essa inovação, né? A gente trabalha muito com isso. Tem a questão seguinte, é cultural. É cultural, só porque, falando esses nomes aí, gente da cena artística de Porto Alegre, gente que está muitas vezes nos barzinhos à noite, né? Que tem mais uma vitrine. Não é o simples fato, vamos lá para beber. Sim, também, mas vamos para apreciar. Isso faz parte...
parece irônico, né? As pessoas vão consumir álcool, muitas delas, sim, mas isso faz parte da saúde mental. Porto Alegre precisa viver de novo essa realidade que foi drasticamente interrompida com tudo que a gente atravessou, né? Eu só queria recuperar, como é que funciona o processo? Você compra o ingresso... Perfeito. E aí, dá direito ao quê? Perfeito. Vamos lá, a parte... Acho que é legal chamar a atenção que, apesar de ser um festival com mais de 40 atrações, o ingresso é super popular. E aí, super popular, posso te dizer valores, a gente começou com o ingresso a R$30. Então, se a gente pegar qualquer festival, hoje em dia, é mais de R$200, R$250. Então, o primeiro ingresso era R$30. Tem bar que trabalha com couvert. Exatamente. Uma noite normal, R$30. Uma atração, R$30. Então, assim, eu até te confesso que eu não sei quanto está agora, porque a gente tem vários lotes, eles vão virando, mas, enfim, vai estar ali, sei lá. Uma outra peculiaridade que eu posso dizer é que, diferente dos outros eventos, a gente deixou o ingresso inteiro, que é obrigatório, mas a gente deixou o tempo todo o ingresso solidário, ou seja, sempre que tu quiser pagar mais barato, não é um número limitado de ingresso solidário. Sim, que é uma cota. Porque normalmente é uma cota. A gente deixou sempre aberto, porque se as pessoas quiserem levar alimento, a gente está recebendo isso também como forma de pagamento para diminuir Mas o onde é que custo. vocês vão levar esse alimento? A gente tem várias... eu quero lembrar o nome... Não, mas é instituições... Instituições de caridade. Eu estou tentando lembrar o nome da FIDME, é uma instituição de uma empresa que também participou bastante no 4º Distrito e que agora tem essa parceria que está levando para essas pessoas. Então, a gente está em parceria com eles. Eu não lembro de nome, peço perdão, porque eu esquecia de Só cabeça. para saber qual era o destino... Mas eu estava te falando sobre o festival. Então, ingressos populares, tu compra o ingresso, tu chega em 3 locais. No Alcabar, que vai abrir primeiro, a partir das 11 da manhã. Depois, no Patrimônio, que vai abrir a partir das 15 horas, ou no Fuga, que vai abrir a partir das 16 horas. Você vai apresentar o seu ingresso e vai receber uma pulseira. Essa pulseira dá direito a todos esses bares que estão participando da programação principal. Então, são 7 palcos oficiais, mais de 30 atrações dentro dos bares, e tu pode circular livremente. No nosso @Quarto Poa, tem o cronograma e tu pode montar teu próprio cronograma. Eu vou conhecer 2 bandas que eu não conheço, que é num horário que não está tocando as bandas que eu quero muito ver, e aí nesses horários eu vou em outros locais, enfim. Então, isso é muito legal. Além disso, o ingresso, a pulseira, dá direito a esse ônibus que vai ficar circulando por ali o dia inteiro. Então, é só se apresentar e passar por ali. E aí, um convite que é uma inovação para quem vem da Grande Porto Alegre. A gente tem um ônibus que vai ser fretado, que sai às 10 da manhã lá de Novo Hamburgo, do lado da estação FENAC, que vai parar em Novo Hamburgo, vai parar em São Leopoldo, vai parar em Canoas, vai deixar as pessoas lá no Alcabar a partir do meio-dia. Então, o ônibus sai às 10 da manhã lá de Novo Hamburgo e no final do festival, à meia-noite, daí no Fuga Bar, esse ônibus vai levar de volta essas pessoas para casa, também com uma forma, tipo, tu vem de longe, não bebe, se beber, vem de ônibus com a gente. Então, a gente tem um número limitado, mas significativo. A gente abriu as vendas de ingresso, elas encerram hoje. Então, também fica aí o convite para as pessoas participarem também do festival desse formato aí, que é muito legal. Aliás, fica a dica aqui, sempre é bom reforçar, a pessoa vai lá, vai no For Beer, usa o aplicativo, usa o transporte coletivo. Certamente o acesso do aplicativo vai ser muito próximo lá. As pessoas têm como fazer esse deslocamento para não ter problema também. Total. A gente não pode incentivar o consumo, né? Que é uma das propostas também, eu repito, e as pessoas saírem dirigindo, né? Não tem fora de propósito, né? Banheiros espalhados. Banheiros espalhados. Como os palcos são dentro dos bares, os bares têm uma estrutura boa para receber as pessoas, mas a gente também está colocando principalmente perto das feiras, né? Que daí as pessoas vão estar na rua, daí, enfim, tem os banheiros espalhados por ali. A gente vai ter limpeza antes e depois do evento, vai ter segurança. Eu falei alguns spoilers, acho que é legal trazer. A gente vai ter Até o fim do programa ele dá tudo, tá? Dá toda a programação com todas as atrações, viu? A gente vai ter como é que eles chamam? Um LED truck circulando pela região com um DJ passeando também por cima dele. Ah, é? Coisas diferentes, a gente gosta de inovar, de trazer para um cenário que, enfim, a gente já está mais ou menos acostumado, tipo, o inesperado, assim. Então, a gente vai fazer isso... Para surpreender. Exatamente. É uma forma também de imaginar, tipo, o potencial, né? Pô, olha que legal. E quanto mais atrações, daqui a pouco vocês vão ter famílias, né? Total. Porque a gente não está falando só de um programa, só vai adulto, porque lá... Não. Tem alternativa desde amanhã. Total. Você pode levar filho, filha, enfim...
E se olhar nos vídeos que aparecem, sempre a gente tem essa coisa, isso é uma coisa muito característica, eu sinto muito orgulho, assim, os moradores, eles pegam as cadeirinhas de praia, colocam na frente da sua casa legal. e curtem o evento igual. Sempre nos nossos vídeos tem cachorro caminhando, porque os bares, a maior parte deles são pet friendly. Sempre tem criança, por isso que o evento começa meio-dia, então o pessoal vai almoçar, já vai curtir um show diferente. Já é uma forma também de sentir aí se o filho ou a filha vai gostar de música. Então são coisas, é um clima de festival que normalmente acontece num espaço, né, fechado e controlado, mas não, é nas ruas. Então, tu pode caminhar, tu vai ver gente diferente no teu bairro, tu vai conhecer gente diferente. Onde é? Isso acontecia muito. Onde é que vocês estão indo? Eu estou indo para tal show. Pô, eu estou voltando de lá, estava muito legal. Ou daqui a pouco a gente se encontra em tal lugar. Essas coisas são muito legais do festival. As relações. E isso chama-se Porto Alegre. É um nome que a gente tem aqui na cidade, mas que em muitas ocasiões ela não é alegre e essa é uma baita de uma proposta, um baita de um projeto. Eu quero agradecer muito, o Caio certamente vai ter uma grande lotação, que dê tudo certo lá, o Caio que nos contou a situação do For Beer, que está ainda em processo de recuperação. Sim. Vai ser certamente mais uma alternativa. Muito obrigado por participar aqui com a gente no Visão 360 de hoje. Sucesso mesmo nessa empreitada. Muito obrigado. Foi ótimo conversar aqui. O Johnny que abraça tudo, né? E um pouquinho mais ele já estava dizendo tudo que ia tudo acontecer. Que ia acontecer. Muito obrigado também pela participação. Sucesso nesse evento, né? Muito obrigado. Que dê tudo certo, que as pessoas mantenham o juízo, não dirijam também, né? Que vão apenas se as pessoas se dirijam àquele local para se divertir mesmo, que essa é a proposta. Curtir cultura. Isso, exatamente. E assim chegamos ao fim do Visão 360 desta sexta-feira, o nosso sextou, falando do 4º distrito aqui em Porto Alegre. Desejando um bom final de semana, voltamos na segunda-feira com assuntos importantes para a sua, para a minha, para a nossa rotina. Aqui na tela da Masper TV, infinitas possibilidades. Tchau!